Você está com dificuldade para ter resultados no seu ministério? Não sabe o que fazer? Fica comigo que hoje esse é o assunto do nosso Worship Backstage. Você foi a escolhida, o escolhido, para liderar o seu ministério. Ministério de jovens, ministério de louvor, ministério de mídia, ministério kids. E foi escolhido entre muitos. Você começa com um grande sonho, com uma grande meta, uma grande expectativa. Você olha do lado de fora entre vários grupos de ministério, vários ministérios na verdade, e imagina que você quer um grupo igual aquele. Quer que o seu grupo, o seu ministério seja próspero e frutifique de forma extraordinária. Várias expectativas para esse ministério. Começa a pensar e arquitetar como que você vai tirar esse ministério desse estado e levar para o estado de satisfação, de perfeição que você tanto sonhou. Só que aí começa a se passar os dias. Começa a descobrir coisas que antes você não sabia. Você começa a perceber problemas que você até sabia, mas você achava que não eram tão grandes assim. E aí você começa a perceber que existe uma desmotivação no grupo geral. Você começa a identificar problemas no grupo, falta de comprometimento. E aí você começa a ver que o seu plano, a sua meta, começa a se tornar algo distante. Começa a se tornar algo abstrato que nunca vai se concretizar. E você começa a se frustrar. E nessa frustração vão se passando meses e anos, não consegue ver melhora. Começa até a se esforçar. Você se esforça, faz o seu melhor, tira forças da onde não tem, mas a sensação que você tem, se mexendo, andando e não sai do mesmo lugar. Sempre patinando. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou te contar o que fez eu começar a perceber mudanças de abstratas para concretas no meu ministério. E é isso que vai transformar as coisas de água para vinho. É isso que vai abrir as portas para você. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Talvez seja a sua situação e nós vamos sair junto com 7 passos, simplesmente 7 passos que vão começar a fazer as coisas mudarem aí aonde você está, beleza? O primeiro passo, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é aonde você quer levar o seu ministério. É saber para onde você quer levar o seu ministério. Anote isso. Como que você vê o seu ministério daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que você imagina para o seu ministério? O ministério que está na sua liderança. É isso que você tem que fazer. Primeiro passo, você tem que anotar isso, tá bom? Então anote. Porque muitas das vezes a gente só fica no abstrato. Tipo, essa ideia é legal, é isso que eu quero fazer e tal. Mas se nós não tivermos um plano, nós não sabemos aonde nós queremos chegar. Se alguém não tem destino, se ninguém sabe para onde quer ir, qualquer lugar você está indo para o caminho certo. Então você não pode reclamar do resultado se você não sabe aonde você quer chegar. Então o primeiro passo é deixar claro aonde você quer chegar. Deixe 100% claro aonde você quer chegar. Segundo passo, você tem que falar com o seu pastor. O que o seu pastor quer para esse ministério? Porque a gente vai ver, e eu tenho certeza que você já ouviu casos assim, de que o líder ele tinha planos, ele queria fazer e acontecer, ele queria fazer muita coisa, mas sempre era barrado pelo pastor, sempre era barrado pela liderança do ministério. Então, para você mapear isso, além de você escrever qual que é a sua meta, quais são os seus objetivos com esse ministério, você tem que escrever e falar com o seu pastor o que o seu pastor quer para esse ministério. Talvez você queira fazer algo muito grande e o seu pastor ele só queira algo intermediário. E é você alinhar essas visões. Isso vai te render muito tempo. Você vai evitar essas frustrações de tentar fazer muita coisa, sendo que o seu pastor ainda não quer que esse departamento, esse ministério flua do jeito que você está pensando. Você precisa saber o que o seu pastor quer para o seu ministério, para que o seu pastor não barre os seus planos, para que o seu pastor não barre os seus projetos. E aí você vai entender de fato. E isso vai começar a mapear o que, Jonathan? Isso vai começar a te dar um norte, vai começar a te dar uma visão se você está disposto realmente a encarar a liderança desse ministério ou não. Porque, por exemplo, você quer levar um ministério de música da sua igreja para um ato mais evangelístico, para eventos. E o seu pastor não quer, o seu pastor quer que esse ministério de louvor da sua igreja fique muito bom só para tocar os cultos. E aí você percebe que são 2 visões distintas. E você alinhar e entender se isso é de fato a luta que você quer ter agora, vai te dar clareza se você deve assumir esse ministério ou não. Terceiro, faça um mapeamento do seu ministério. Esse passo é extremamente importante. Por quê? Porque no primeiro passo você tem projetado o seu objetivo para esse ministério. Segundo passo, você tem projetado o objetivo do pastor para esse ministério, perfeito?
Agora a gente vai aterrissar na realidade. Vamos ver se de fato isso, o campo, ou o grupo, ou o ministério está preparado para essas duas visões. Porque você, no primeiro passo, você descreveu seus objetivos. No segundo passo, você percebeu, anotou o que os objetivos do pastor. Se essas duas visões não se colidem e se essas duas visões não se cancelam, vai para o terceiro passo. O terceiro passo é aterrissar essas duas visões na realidade. Como que você vai fazer isso? Se o grupo já está montado, se o grupo já tem os seus ensaios, já tem a sua rotina, você vai continuar seguindo a mesma rotina. Só que a diferença é que no primeiro momento que você assumir, você vai fazer uma reunião e vai pedir a opinião das pessoas. Você vai pedir para que elas escrevam, para que elas anotem, te mandem a mensagem ali na hora, no WhatsApp. E aí você vai continuar com a rotina normal. Então um dia foi reunião, o primeiro dia foi reunião, você vai continuar com a rotina normal. E aí você vai começar a perceber os problemas que existem no seu ministério, o ministério que você está liderando agora. Se há descompromisso, se há falta de interesse, se não há comprometimento, se não há visão do todo, se eles não têm objetivo para fazer nada, só fazer o que está fazendo, tá bom? Isso vai ser um choque com a realidade. Então a sua visão, com a visão do pastor, vão aterrissar na realidade. Esses 3 passos vão te mostrar para onde você quer ir e onde você está agora. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente já começa a pegar uma liderança, a gente pega uma liderança de ministério, normalmente o que nós fazemos? A gente sempre quer pegar a liderança e já começar a trabalhar, já começar a fazer do nosso jeito, cancela tudo que estava fazendo antes, vamos fazer da nossa forma, vamos fazer do nosso jeito. Mas antes de você sair colocando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos, antes de você colocar a carroça na frente dos bois, o que você tem que entender, você precisa saber aonde você está agora e para onde você quer ir. Isso são os 2 passos extremamente importantes. É muito, muito importantes, tá bom? Você definir esses 3 passos são extremamente importantes e vão determinar se você vai ter resultado ou não, perfeito? Então, já sabemos onde nós estamos e aonde queremos chegar. O 4º passo é vamos descobrir o como vamos chegar lá. Então, o 4º passo é defina os processos que podem te levar ao seu objetivo. Olha, eu deixei anotado aqui bem grifado para compartilhar com vocês. Vou ler de novo. O 4º passo é definir os processos que podem te levar ao seu objetivo. Significa que todo processo vai te levar ao mesmo objetivo? Não. Significa que todo processo vai ter resultado? Também não. Significa que todo processo da internet vai funcionar no meu ministério? Também não. E você vai escolher as estratégias que podem te levar para esse objetivo. Escolheu as estratégias? Tipo, eu quero que o meu grupo tenha mais comprometimento. Aí você vai e faz um workshop, você fez um workshop, do jeito que você está muito empolgado, você fez um workshop, fez um treinamento, estudou sobre liderança e tal, tá muito empolgado. E aí você vai pegar esses processos, colocar esses processos que você julga importante para o seu ministério, perfeito? Só que esses processos, você vai separar eles no sentido de que quais são os objetivos de cada processo. Por exemplo, eu vou ter o processo para que todo mundo chegue no horário. Então eu vou respeitar aqueles que chegam no horário. Eu combinei o ensaio do Ministério de Louvor, do ensaio do Ministério de Jovens às 4 horas. Perfeito? Se o ensaio tiver eu e mais 3, eu vou começar o ensaio. E o pessoal que vai chegando, eu vou parar e voltar ao ensaio? Não, vou continuar. Isso é uma estratégia, é um processo. E você vai definir esse processo, deixar claro, estou fazendo esse processo. Isso é um diário para você saber para onde você está indo. É como se fosse um mapa para você sempre saber se você está indo na direção certa. É sempre saber para onde você está indo e se o que você está fazendo está tendo resultado. Então você vai dizer, essa estratégia, estou fazendo isso para ter resultados no horário, com relação ao horário do pessoal. Eu quero que todo mundo chegue no horário. Perfeito? Ok? Beleza. Aí você vai fazer outra estratégia para lembrar eles o porquê, o que estão fazendo, como estão fazendo. E aí você vai dizer a estratégia para esse sentido. Já definimos onde nós estamos e para onde nós queremos chegar. E já respondemos o como imaginamos que vamos correr para essa situação. Como que nós vamos chegar lá? Só que isso não é tudo. Essa 5ª dica vai mudar
as coisas para você, porque você, onde nós estamos agora, vou te dar um overview de onde nós estamos. Eu sei onde nós estamos, onde eu estou como ministério, e eu sei onde eu quero levar o ministério, porque todo líder ele precisa ter uma visão aberta, uma visão da onde ele quer chegar com a liderança do ministério dele, beleza? Então ele já sabe para onde ele quer chegar e sabe onde está. E o passo 4, que foi definir os processos que podem nos levar ao nosso objetivo, é a resposta do como. Talvez você não tenha condições de fazer vários processos de uma vez, mas se você tem uma visão clara e você sabe onde está e para onde quer chegar, você pode fazer um pouquinho toda semana. Então, tipo, em um período eu vou focar nisso, no outro período eu vou fazer naquilo. Daí comecei a ter resultado nesse, eu vou passar pro outro. E aí eu vou aumentando cada área de forma gradual. Em vez de aumentar todo mundo junto, rápido, eu vou aumentando um pouquinho de cada vez, em cada parte do meu ministério. O 5º passo é criar uma forma de medir os resultados. Lembra que eu disse no passo 4 que o processo ele pode te levar para o objetivo que você quer? Porque toda a estratégia da internet é muito bonito, funciona muito bem quando eu falo para você aqui na câmera. Eu estou falando com você aqui, mas eu não tenho comprometimento nenhum. Eu já tive o meu ministério, eu tive o meu departamento, eu tive a minha liderança e tal, mas eu não tô aí com você. Então o que você tem que fazer para saber e colocar o meu conhecimento, o que eu falo, o que alguém fala para você na internet, como resultado é colocar a prova. E como que você vai colocar a prova? Criando formas de medir o resultado. Tem que criar uma forma de medir o resultado. Não é só no lúdico, não é só no achismo. Eu acho que tá bem. Se você continuar com esse acho que tá bem, você vai ser quebrado, você vai ser derrubado. Por que, Jonathan? Você é quebrado, você é derrubado. Porque vai se passar os dias, e quando o dia, vamos dizer assim, o dia mal da liderança chegar, você vai ver que você fez e não teve resultado. Aí você não vai lembrar dos dias que tiveram resultado. Você vai focar sempre nos problemas. E assim, a gente sempre, nós seres humanos e líderes, sempre focamos nos problemas. A gente sempre vai acabar vendo o maior problema que está na nossa frente. Mas a gente não enxerga o todo, o quanto o grupo, o quanto o departamento, o quanto o nosso ministério foi para frente, o quanto está andando. Por isso que eu disse no passo 4 que os processos podem te levar para o objetivo. E é isso que você vai colocar à prova cada método que você está fazendo. Por isso que você tem que ser claro nos objetivos e nos métodos que você está aplicando. Se o método de começar o ensaio e ignorar os que estão chegando atrasados e só focar nos que estão chegando, se isso não começar a dar resultado em um período, tipo, estou criando um método, uma forma de medir. E nesse vídeo que eu falei sobre uma forma quantitativa e forma qualitativa. Eu dei uma pincelada no qualitativo que puxava muito mais para o quantitativo, mas isso já é um norte para que você consiga entender se você está fazendo e está dando resultado. Gente, a gente continua fazendo as nossas coisas quando nós vemos resultados. Todos nós se movemos por resultados. Se você está numa dieta, se você está fazendo academia, você está fazendo academia durante 3 meses, você quer fazer e ver o resultado. Perca de massa gorda e ganho de massa magra. Você quer ver resultados. Todos nós somos movidos por resultados. E no ministério também é assim. Então o que vai te fazer permanecer não é só a motivação interna. Vai ser também você olhar para trás e ver os resultados que você está fazendo da sua liderança. Porque senão você vai chegar a um momento de fadiga, de cansaço, onde você vai entender que você está abdicando muito, você está abrindo mão de muito, de convívio com a sua família, convívio no seu relacionamento, você está abrindo mão de estar fazendo coisas de lazer para você se aplicar nisso e não está tendo resultado. Então, como é que você pode identificar se esses processos estão dando resultados? Fazendo isso, criando uma forma de medir, criando a sua forma de medir se esse método, se esse processo está dando resultado. Quando você medir, você vai entender que o que você está fazendo não está dando resultado. Dê um tempo para que esse processo seja validado. Vamos supor que eu começo a aplicar o método no meu ministério. Eu comecei hoje e daqui 3 meses eu crio hoje. Eu vou aplicar o método hoje, vou criar uma forma de medir esse método hoje. Daqui 3 meses, o que você vai fazer? Você vai verificar com essa forma que você criou de medir se está tendo resultado. Se não estiver tendo resultado, está atrapalhando,
tá gerando mais dor de cabeça, você para e muda o processo, que é isso que vai te dar resultado no final das contas. Por isso que eu te falei, os processos podem te levar. Porque muitas vezes você fica fazendo uma coisa repetidas vezes durante anos, achando que aquilo vai dar resultado, e a maioria das vezes aquele método não está funcionando. E aí você não percebe que você só está criando um processo que é desgastante, que é irritante, o grupo não engaja, o grupo não engaja, o grupo não se entrega, o grupo não floresce, porque esse processo que você criou não está dando resultado. Então você tem que fazer esse método de medir para que você corrija o curso no sentido do seu objetivo. É o sexto passo: verifique com frequência os seus medidores. Então você vai verificar o nível de frequência periodicamente. Se você cria uma forma de medir a presença, por exemplo, com uma lista de presença, se o comparecimento de todos os membros do grupo do seu ministério está aumentando, você vai criar uma chamada de presença. Então, criou a chamadinha, Jonathan, eu vou medir para ver se meu ministério está sendo comprometido. Então, eu vou criar uma lista de chamada. Beleza, criou a sua listinha de chamada do seu jeito. Beleza? Então, você criou sua listinha de chamada e está lá medindo. Daqui um mês, daqui 2 meses, você tem que verificar se dá. Quem está faltando mais, quem está faltando menos, qual que é o principal motivo, certo? Porque a pessoa está faltando mais, porque a pessoa está faltando menos, se está dentro da sua alçada para você resolver esse problema, quem está faltando, quem está vindo, quais são as pessoas que estão vindo mais. Isso é extremamente importante. Essa é a verificação constante do GPS. Daqui 200 metros você vai virar à direita. Daqui 150 metros você vai fazer vai sair na saída à sua direita. Isso é importantíssimo para você saber para onde você está indo. Não é só seguir um método na cega. E isso é o que eu fazia muitas das vezes. Eu via um método na internet, só ia seguindo. Só que com o tempo eu percebi que não tinha aquela sensação que não estava funcionando. Eu tinha aquela sensação que eu estava fazendo, me esforçando muito, fazendo muita força, se esforçando e não tinha resultado. Cara, aí do nada, orando, intercedendo. Aí eu pensei, cara, por que eu não meço? Por que não existe uma forma de medir para ver se eu tá dando certo ou não? E aí foi aonde eu comecei a medir com frequência o que eu estava fazendo. Então eu comecei a medir se as pessoas estavam vindo. Eu comecei a criar outras métricas que eu tinha no meu próprio celular. Então no meu próprio celular eu tinha umas métricas, eu ia lá no começo do ensaio, pegava ali, todo mundo já estava habituado a mexer com o celular, eu pegava ali, mexia rapidão, criava minhas coisas, contava quem estava ali, fazia as outras métricas e no final do ensaio eu ia lá, marcava de novo. Cara, depois de uns meses eu comecei a ver resultados. Comecei a deixar estratégias para trás, comecei a trocar estratégias antigas por novas. E aí onde meu grupo foi crescendo. Onde o meu ministério, que tinha 3 pessoas, começou a ter 10 pessoas. E as 10 comprometidas, vou aprender, quero fazer, quero estar junto, vamos. E aí foi onde a gente fez coisas grandes, coisas que aos olhos de outras pessoas eram muito pequenas, no sentido de, vamos esperar ficar muito top para fazer. Não, que tinha uma visão, tinha uma ideia e todo mundo abraçou, todo mundo foi junto. Isso é muito legal, porque quando a gente mede, a gente tem um processo. Eu vou voltando, processo, passo 4, a gente tem um processo. A gente tem uma forma de medir e a gente verifica com frequência, que é o passo 6 que a gente está aqui, verificar com frequência. O que a gente vai perceber? A gente vai entender se estamos indo ou não para o caminho certo. Então, a gente sabe o como, a gente tem o nosso Waze, certo? A gente decidiu, montou o nosso Waze e aí a gente está verificando se estamos indo para o lado certo ou para o lado errado. Isso é extremamente importante para você, líder. E agora aqui no passo 7, o que nós vamos fazer? Corrigir a rota o mais rápido possível. Por quê? Não adianta saber que você está indo para o lado errado e só deixar o trem descarrilhar. Você tem que tomar atitude o mais rápido possível. Se está dentro do seu alcance, você tem que fazer. Se não está dentro do seu alcance, você tem que chamar quem pode tomar a decisão e mostrar por A mais B. E é isso que vai te dar, vai te gabaritar, esse é o nome certo, vai te gabaritar para você chegar para o seu pastor, você chegar para o seu superior, eu não sei como que
funciona a estrutura eclesiástica sua congregação, mas você vai chegar pro seu responsável e falar, não, tá dando certo por causa disso, aqui os números, tá aqui, ó. E por causa disso, isso tá prejudicando, isso vai quebrar, não vai dar certo, a gente precisa tomar uma atitude o mais rápido possível. Entendeu? E você vai ficar no pé, porque você sabe que isso tá levando, te empurrando pro lugar para onde você não quer ir. Então, você vai corrigir o resultado o mais rápido possível. Está dentro do seu alcance, muda a estratégia, muda o processo, muda o método, muda a aplicação, faz o que tem que ser feito o mais rápido possível, tá bom? Faz o que tem que ser feito o mais rápido possível. Não fica esperando as coisas piorarem para você tomar atitude. E esse passo 7 só vai funcionar quando você tem o passo 5, que é criar uma forma de medir os seus resultados, e o passo 6, verificar com frequência os seus medidores. Porque se você fizer esses 2 passos, você vai conseguir entender, eu preciso corrigir, preciso mudar. Porque tem o feeling, tá? Tem a inspiração divina, tem a inspiração do Espírito Santo, perfeito, mas também tem esse lado que você precisa identificar para onde você está indo. Isso só vai se situar e identificar para onde você está indo quando você tem um método para medir e você verifica com constância os seus indicadores, para que você olhe e corrija o mais rápido possível a direção que você está tomando. E isso é importantíssimo, tomar cuidado com a nossa direção. Por quê? Porque não adianta só saber para onde nós queremos ir, não adianta saber como nós vamos chegar. O importante é saber se nós estamos de fato indo, porque senão você sempre vai ficar frustrado por outras coisas outros problemas, outros ruídos que estão acontecendo ao redor e não vão te levar para o lugar que você precisa chegar. E o 8º passo, que é negligenciado na maior parte dos líderes, o 8º passo é comemorar os resultados. Como assim, Jonathan? Não é só uma comemoração, dependendo do resultado, não é só uma comemoração interna. Oh, Deus, obrigado porque eu consegui chegar nesse resultado. Não é só isso. Se a sua estratégia, o seu objetivo é que o seu ministério todos estejam presentes, quando você tiver uma frequência, vamos supor, comecei agora um método, e daqui a 3 meses eu percebi que nesses 3 meses, 1 mês e meio, vamos dizer assim, eu tive 100% de presença. Cara, no final desses 3 meses você vai fazer uma comemoração, marcar um churrasco, marcar alguma coisa, comer um bolo, comer um pão com mortandela, fazer alguma coisa no meio do seu grupo, agradecer eles, dar uma lembrancinha por comemorar esse resultado. E eles também vão ficar satisfeitos com esse resultado. Você entende? Porque isso vai criar a unidade, isso vai criar o comprometimento, isso vai criar vamos chamar assim, de uma forma mais simples, a broderagem, a família, a congregação do seu ministério. Isso vai fortalecer o seu ministério. Essas comemoração. Pô, gente, antes o grupo só vinha 5 pessoas, agora a gente dos 10 pessoas que tem, das 20 pessoas que tem, cara, tá todo mundo vindo, mais de um mês inteiro, todo mundo vindo pro ensaio. Cara, que vitória, vamos comemorar. Quero marcar pra gente comer um bolo de fubá, tomar um café, tomar uma Coca-Cola, fazer alguma coisa junto. Vamos na pizzaria, se o seu ministério te der suporte, se for de pessoas adultas, te der suporte, vamos na pizzaria, vamos comemorar, porque isso é um grande feito, isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso vai criar o senso de grupo, pertencimento, para saber dos resultados. Então, aí você pode tornar até esse indicador público. Como assim, Jonathan, esse indicador público? Para que todo mundo possa saber, depois que você bateu a primeira meta, você pode ir no segundo. Gente, vamos continuar nossa meta, a próxima meta é daqui 3 meses. Os 3 meses a gente conseguir todo mundo tá no ensaio. A gente ter um nível de falta tipo de 2%, de 5%. E aí você vai ajudar e eles vão estar junto com você, entendeu? Gente, o nível do meu ministério, eu quero que o próximo, todo mundo tenha tirado louvor, todo mundo tenha ouvido tirado louvor. Você vai comemorar, fez um mês inteiro, comemora isso, faz um marco disso, porque normalmente, sabe como que nós estamos? É por isso que esse passo, o 8º passo aqui, o 8º e último passo é importantíssimo. Por quê? Porque normalmente a gente entra na rotina, faz. Acabou de fazer, já vira outra semana, tem que continuar fazendo, faz. E algumas vezes cria até eventos que geram mais trabalho ainda pra gente. A gente acaba criando eventos, os pastores acabam criando eventos e tal, que geram pra gente mais trabalho, só que a gente nunca para.
tipo, no sentido de comemorar os feitos que a gente fez. Cara, lembra de Samuel, que é o Ebenezer? Cara, Deus fez uma coisa extraordinária no meio do povo de Deus. E aí, o que eles fizeram? Samuel, o sacerdote lá, ele pegou uma pedra, fez um altar e falou: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele comemorou, porque ele entendia que foi a força deles, mais a força do Senhor, que os levou àquele lugar de vitória. Ele fez um marco na história daquele povo, porque foi importante a vitória deles. Aquilo para eles foram uma vitória. Qual que é os marcos do seu ministério? Qual que é os marcos do seu grupo? Qual é os marcos da sua congregação que você está congregando aí? O que você está fazendo? Você não tem, porque você só lembra de um culto que foi bom, uma coisa que foi legal. Você comemora esses marcos, você cria esses marcos, você cria isso, você vai lembrar desses dias, vai motivar as pessoas para voltarem a esse estado, e isso vai ser importantíssimo para que você gere resultados. Então comemore os resultados, tanto os pequenos quanto os grandes. Cara, eu lembro que eu comemorava, fazer o que eu podia para comemorar com o pessoal. Quando a gente conseguia tirar, eu lembro que eu era líder também de Ministério de Louvor, quando a gente conseguia tirar o louvor tudo certinho, a gente se preparou durante 2 semanas, um rapaz que não sabia tocar nada de guitarra foi lá, conseguiu tocar todas as notas bonitinho, a gente comemorava. Por quê? Porque tudo isso é um marco importante para as pessoas gostam disso, nós gostamos disso, não só os membros do seu ministério, mas também as pessoas, você também vai gostar disso, de lembrar desses marcos. E aí quando o desânimo chegar, a tristeza, porque a rotina vai chegar, normal. Se você é líder de ministério há 5, 10, 20 anos, se você não tiver claro, uma visão clara de onde você quer chegar, cara, você vai se sentir fadigado, sempre querer que chegue o próximo, para você logo tirar o seu corpo fora e deixar o pepino na mão do próximo. Por quê? Porque você não tinha um método, você sabia onde queria chegar, mas você não aterrissou na realidade. Então, por isso que esses passos vão mudar a sua forma de liderar. E olha que eu não falei forma de liderar no sentido de faça isso, faça aquilo. Eu não falei de aplicar algum método específico, também não. Eu te mostrei um mapa simples, passos simples que vão te levar até o lugar da sua realização. Talvez você não goste das minhas estratégias, algumas estratégias que eu compartilho aqui, mas você gosta das estratégias de outro cara na internet, beleza. Mas como que você vai saber se aquilo tá dando certo? Fazendo isso. Primeiro, você tem que saber para onde você quer ir, ver se o seu pastor tem essa mesma visão, qual é a visão dele para esse ministério. Depois, vamos voltando, passo 3. Faça um mapeamento do seu ministério. Então, as suas visões vão aterrissar na realidade do ministério, perfeito? Saber se esse ministério está indo para essa direção ou não, para onde eles estão indo, como eles estão hoje. 4, defina os processos que podem te levar ao seu objetivo, perfeito? Que podem te levar. Então você vai escolher os métodos, os processos que podem te levar. Depois, crie uma forma de medir os seus resultados. Isso é importante. Tudo na empresa, na nossa vida privada, na nossa vida particular, na nossa vida profissional, sempre existe uma forma de medir se a gente está entregando resultados ou não. Seja por número de peças, seja por alguma coisa, seja por carregar alguma coisa. Sempre tem uma forma deles medirem se nós estamos fazendo o nosso trabalho. É assim na nossa vida. Na nossa vida pessoal, a gente sempre tem uma forma de medir se o que a gente está fazendo está dando resultado ou não. Então tem que criar uma forma de medir os resultados. Criar, tá? 6. Verifique com frequência os seus medidores, os seus indicadores. Isso é importantíssimo. Não é só criar um método, não é só aplicar o método, não é só ter uma forma de medir, mas também você precisa verificar com constância se esse método, se essa meta, se esse processo está tendo resultado. 7. Depois que você identificou um problema, corrija o mais rápido possível. Corrija a rota o mais rápido possível, porque você vai estar verificando com constância e você vai poder corrigir o mais rápido possível. 8º, comemore os resultados. Se o seu grupo, seu objetivo era ter mais pessoas, comemore a entrada de mais pessoas. Então crie um evento, crie alguma coisa. Não precisa ser um evento gigante, muitas das vezes é uma lembrancinha, é um seja bem-vindo, é um abraço de todo o grupo, alguma coisa que vai comemorar a entrada de mais um membro no seu ministério, mais um membro no seu grupo. Isso é importantíssimo. Que o seu grupo cresça no sentido de quantidade, isso é importante. Então crie esses marcos que vão identificar para você. Então comemore os resultados. Gostou dessas 8 dicas? Essas 8 dicas, disse que era 7, mas fiz 8 dicas. Então, isso
É importantíssimo para você. Se você gostou até aqui, esse é o momento de você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e fique ligado que tem muita mais coisa. Eu vou deixar o link aqui também na descrição da continuação dessa conversa, porque eu só disse 8, mas também tem mais 2 dicas que vão ajudar para você, que vão te ajudar a como fazer isso que eu te falei. Então, eu disse o que você precisa fazer, certo? Agora eu vou te explicar o como você vai fazer, o como eu fazia e como fez as coisas andarem para mim. Com o meu celular, simplesmente com o meu celular, eu consegui criar tudo isso que eu te falei e consegui de forma simples criar, metrificar, apontar, fazer os apontamentos de todos os ensaios, de todos os cultos, de todas as formas que eu queria medir. Eu vou te contar, e esse segredo é só para quem for lá no nosso site, tá bom? Então, o link do podcast completo vai estar aqui na descrição, então acesse aí, em nome de Jesus. Até o próximo episódio do nosso Worship Backstage. E eu tenho certeza, você que é líder de ministério, você ficou com as ideias fervilhando aí do outro lado. Então, comenta aí o que você achou desse episódio. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio, querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.